Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais 30 minutos com a palavra. Estamos hoje no capítulo 14 de Atos, metade do livro. Vamos agora orar. Senhor, por tuas bênçãos neste dia, nós te agradecemos. Novamente rendemos graças a ti por tua vinda a este mundo para nos salvar. Agora rogamos que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender melhor as Escrituras e agir de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, os nossos irmãos Paulo e Barnabé estão em Icônio, é uma cidade além da última. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. O evangelho está espalhando de uma forma incrível. A mensagem é algo que o povo quer. E eles recebem a presença do Espírito Santo, convencendo-os do seu pecado e da sua necessidade de salvação, como é oferecida em Jesus Cristo. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Contra os irmãos significa contra os cristãos, os que estavam crendo. Eles, entretanto, versículo 3, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. É normal a irritação de alguém que está certo na sua consolidada fé e tradição. Quando chega a mensagem da verdade, essas pessoas vão fugir da realidade que está perante eles e vão causar problemas. Versículo 4, e se dividiu o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Agora está começando a ficar muito claro a divisão entre judeu e cristão. 5. E havendo um motim tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem, eles, sabendo-o, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e a região circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Um motim dos dois lados. A cidade ficou tão dividida quanto a aceitação ou não da mensagem do evangelho, que motim, pessoas rebelando, e autoridades de um lado e do outro juntos. Então chegaram a Listra e Derbe, cidades próximas, a sua circunvizinhança. 8. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Taram! Lembra? Pedro e João na porta do templo, com aquele coxo aleijado, que pensava que ia receber esmola e recebeu muito mais do que isso. Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua lacaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Obviamente, eles percebem que é algo sobrenatural. E o único contexto sobrenatural que eles têm é a sua religião pagã. Então, eles imediatamente se identificam que isto aqui é uma intervenção sobrenatural. E óbvio que é mesmo, simplesmente foi. Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós.
A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele que dirigia a palavra. Mercúrio, o mensageiro dos deuses, Júpiter, o líder dos deuses dos gregos, do Monte Olimpo. Júpiter e Mercúrio. O sacerdote de Júpiter tinha templo lá, cujo templo estava em frente da cidade. Trouxe para as portas touros e grinaldas. As grinaldas enfeitavam os touros que iam ser sacrificados. E juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Oferecer a quem? A Barnabé e Paulo? Ai, ai. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho, a boa notícia, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. 17. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos voltar. Aqui está uma pregação focada não para os judeus da sinagoga ou os tementes a Deus que acompanhavam os judeus, mas aos pagãos. Veja lá. Eles falam que nós também somos homens de natureza semelhante. Vos anunciamos o Evangelho, está no versículo 15. A boa notícia, para que destas práticas vãs, que práticas vãs? Oferecer sacrifícios, vos convertais ao Deus vivo, o Deus vivo, não um Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Bom, anunciar um Deus da criação é algo que qualquer grego ou pessoa de influência grega ia aceitar. E este Deus que ele anuncia, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Cada um continuava com a sua religião. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Deus deu testemunho de si, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Deus protegeu vocês mesmo na cegueira do seu paganismo. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, aquelas cidades onde eles tinham sido perseguidos, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo, e arrastando-o para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mal deram conta de começar o trabalho, e já veio a perseguição organizada das cidades onde eles já tinham passado, e Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Como é que vai ser a história? Versículo 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. O rodearam significa o quê? Oraram por ele. É bem claro que é isso. Os discípulos rodearam a Paulo e ele entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos. O que eles estão fazendo? Voltaram para as cidades de onde eles tinham saído primeiro. As cidades onde foram perseguidos, onde eles deixaram pequenas igrejas. Confirmando as almas dos discípulos. Escuta o próximo. Exortando-os a perseverarem na fé. Fique firme, queridos, fiquem firmes. Dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
Que lição para nós? Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Nós vivemos numa época sem perseguição, temos 2000 anos de testemunho cristão, de conhecimento das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, do testemunho de milhares e milhares, se não milhões, de cristãos que podem comprovar que isto é verdade. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nós aqui no bem bom. Poucas tribulações. Pouca perseguição. Mas neste mundo de hoje há lugares onde você não pode pregar o Evangelho, você não pode dizer que é cristão. Há lugares neste mundo em que você não pode nem asseverar que Jesus Cristo é o Senhor. Li recentemente no Irã, que no Irã, um pastor foi preso por 15 anos, porque ele mantinha uma igreja clandestina em sua casa e levava à conversão pessoas ao cristianismo. Isso é só um exemplo. Há um grande documentário, A Cruz na China. Você pode achar no YouTube, acho que em português também. 2 horas e tanto. Episódios da vida dos cristãos na China, desde o começo do cristianismo até épocas atuais. Vale a pena assistir. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. A mensagem não é tribulação, a mensagem é perseverança. Perseverar na fé. Estes não tinham os benefícios que nós temos. A ousadia de Deus com Paulo e Barnabé, e Paulo especialmente mais tarde, a ousadia de entrar numa cidade e em menos de 1 ano anunciar o Evangelho, deixar uma igreja pronta e ir embora. Deixar eles à mercê do Espírito Santo, que sabia muito bem como cuidar do seu povo. Não que fosse fácil, foi difícil. O que ele vai fazer agora, depois de confirmar a alma dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé? E 23, e havendo-lhes feito eleger cidadãos em cada igreja, e havendo-os feito eleger anciãos em cada igreja, leia presbíteros, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Senhor, nós entregamos a Ti esses aqui. Eles elegiam. Quem elegia? A congregação elegia. O povo que era cristão elegia, escolhia. E eles eram orando com jejum, igual Paulo e Barnabé foram separados em Antioquia. Oraram e com jejum impuseram as mãos e enviaram. E esses aqui estão encomendando eles ao Senhor em quem havia crido, o Senhor Jesus. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. E versículo 28. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Muito tempo. Eu sou filho de missionários. Meu pai passava 5 anos no Brasil e depois voltava para 1 ano nos Estados Unidos. E quando ele voltava, ele ia para todas as igrejas que haviam apoiado especificamente a sua parte na missão aqui no Brasil e relatava o que Deus tinha feito. Eu era encarregado nas últimas vezes disso aí, a passar os slides que papai mostrava. E às vezes ele até me mandava a lugares passando slide sozinho e relatando essas coisas. Pouco sabia eu que eu sabia pouco.
Mas o relatar do que Deus tem feito é maravilhoso. É como no Salmo 107, que os redimidos do Senhor digam que eles foram redimidos. Digam as grandes obras que Deus tem feito. Então eles aqui relataram e como abrira com tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. Este é o fim da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. Grande viagem. Eles vão voltar por esse mesmo caminho, mais ou menos, na segunda viagem, mas vão querer ampliar para um lado e para o outro e o Espírito Santo não vai deixar. O que vai acontecer? Onde eles queriam ir, as portas eram fechadas. E nós veremos que finalmente haverá a porta aberta para a entrada na Europa, mas isto fica para outro capítulo. Agora chegamos ao capítulo 15. Momento de maior importância na história da igreja, porque aqui nós veremos que há finalmente a certeza que há uma divisão entre o judaísmo e o cristianismo. Porque havia alguns dentro da igreja que queriam que todo mundo se tornasse judeu para depois se tornar cristão. Obedecer à lei judaica para depois se tornar cristão. E esta distinção ficou muito chata, como nós vamos ver aqui. Capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. O chato é que o rito não era de Moisés. O rito era de Deus para Abraão. Abraão creu em Deus, capítulo 15 de Gênesis, e isto lhe foi imputado por justiça antes de ser circuncidado. Ele creu antes do rito. Mas aqui, esse pessoal está... eu acho que é a turma dos fariseus que se converteu a Jesus Cristo. Não vamos abandonar tudo que nós temos aqui, não. Vamos insistir que os irmãos novos, se não circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. A questão não é entrar num ritual, a questão é salvação. Salvação. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, dá para entender que eles desceram até Antioquia. Antioquia, o berço do cristianismo gentílico, o berço do cristianismo para o grego, o berço das grandes missões para o grego. Que igreja fabulosa, que igreja magnífica. Agora, tendo Paulo e Barnabé, 2, contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Paulo está dizendo, peraí, não é por aí não. E ele vai discutir claramente. Esse mesmo argumento sobre Abraão vai sair da boca dele e depois da pena dele, tanto em Romanos como em Gálatas. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, estão subindo, mas a igreja vai junto. Passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Todas as igrejas que já existiam recebiam esta mensagem: os gentios estão sendo aceitos por Jesus, estão entrando na fé. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Quanta notícia boa, né? Quantas histórias interessantes. Quantos relatos de perseguição.
Barnabé provavelmente ia contar sobre Paulo sendo apedrejado e como ele foi levantado de volta à saúde. Interessante, esses relatos, a gente não sabe o que eles disseram, mas dá para imaginar. Olha o que Deus fez, olha quantos vieram ao Senhor Jesus. Olha a alegria que eles demonstram, olha a presença do Espírito Santo no meio deles, olha as igrejinhas que foram começadas e agora vão continuar. Mas alguns da seita dos fariseus, acusamos agora quem? Que tinham crido. Quer dizer, havia fariseus que creram em Jesus, como Saulo, fariseu. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Não só a circuncisão como iniciação, esquece o batismo, iniciação para eles seria a circuncisão, mas observar as leis de Moisés, que seria o quê? Observar as leis dietéticas, as leis do trabalho, etc, etc. Interessante, eles não mencionam sacrifício. Será que eles queriam isso também? Interessante. 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Congregaram-se significa entraram numa assembleia. A gente chama isso de primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, para resolver uma questão importante. Para ser cristão é necessário ser judeu primeiro, ou depois poder continuar sendo judeu, mas ser cristão sem observar tudo isso. 7. E havendo grande discussão, desculpe, eu sou presbiteriano e já frequentei muitos concílios, muitas reuniões de presbitério, e sempre há grande discussão. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Relatando então a casa de Cornélio, no capítulo 10. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles. No caso de Cornélio, foi o quê? A descida do Espírito Santo sobre a família toda, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós. Deus não fez distinção, purificando os seus corações pela fé. O transe e a visão que Pedro teve dos pano descendo com todo tipo de animal e Deus anunciando para ele comer, mas ele disse que não, era impuro. E Deus diz, não vai declarar impuro o que eu considero puro. Agora, 10, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? A observância da lei, a observância cega de 613 ou 33, eu acho que é 613 mandamentos que tinham que ser cumpridos por um judeu para ser puro. Nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Agora vem uma das grandes declarações do livro de Atos. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Você não é salvo por atos, você não é salvo por observância à lei, você não é salvo por religião, você não é salvo por ritual, você não é salvo por sacrifício no templo, você não é salvo por nada senão pela graça de nosso Senhor. Todo culto cristão que eu conheço termina com a bênção apostólica, tirada do último versículo de 2 Coríntios. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava fazer o que fez, mas ele fez por amor a nós.
a graça do Senhor Jesus Cristo. Nele havia a graça. João ensina isso. A lei por Moisés, mas por Jesus Cristo o quê? A verdade, a graça e a paz. Nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você crê isso, querido? Eu não tenho outro apelo senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho onde apelar. Creio em Jesus, meu Salvador, que por graça pagou meus pecados e quer viver em mim. Ele está dizendo que o que aconteceu com os que creram pela graça também aconteceu com os gentios. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai que enviou o Filho e a comunhão do Espírito Santo, que é a presença de Deus conosco hoje, é a bênção apostólica. 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois de se calarem, Tiago, tomando a palavra, disse: Tiago, o irmão do Senhor, obviamente uma coluna na igreja, um líder. Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Essa parte aqui, a contaminação dos ídolos, a prostituição, que é sufocada pelo sangue, é o limite da lei dietética para o cristão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: a primeira carta encíclica da igreja. Os apóstolos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Sicília, saúde. Portanto, ouvimos que alguns dentre vós, os quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavras vos anunciarão as mesmas coisas. Escuta que beleza. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Havia voz profética no meio. Eles receberam também palavra certa de que isso aqui era o correto, sem dúvida nenhuma, porque parecer bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Termina a carta. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta e, quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, e também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E, tendo se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, de volta aos que os haviam mandado.
mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aqui eu vou parar. Versículo 35. Grande decisão. Quer ser cristão? Venha como está. Deus não faz acepção de pessoas. Os que se arrependem e voltam a Ele são aceitos. E isso, senhores, senhoras, irmãos e irmãs, é verdade até o dia de hoje.